Oi, sejam todas muito bem-vindas ao meu primeiro curso online. Estou muito honrada mesmo com a presença de cada uma de vocês. É um curso que eu venho ensaiando faz uns anos e essa pandemia me trouxe a oportunidade de realmente organizar o meu tempo para várias outras coisas, inclusive para esse curso. Ele seria, a princípio, presencial para poucas pessoas em São Paulo, mas a semana que eu lancei foi a semana realmente que me deu start. Eu falei, agora é com o Vênus retrógrado e vambora, porque eu senti mesmo que é a hora legal para a gente se dedicar ainda mais para isso. Por que eu estou dizendo ainda mais? Porque esse momento de pandemia realmente é uma oportunidade muito maravilhosa para a gente se conectar com a gente mesmo. Eu acredito realmente que, devido aos astros, né, analisando o que causou, o que trouxe esse coronavírus, é uma oportunidade de evolução individual e coletiva. E o individual é para a gente olhar para a gente, para as nossas questões mais profundas, porque a gente tem feito da nossa vida, para como andava o nosso cotidiano antes disso, para a gente decidir que tudo será diferente porque será diferente. E a nossa ação, o nosso olhar para o mundo também vai acompanhar esse diferente. Então, realmente, se proponham esse mergulho profundo através do curso e através de outras coisas que vocês estiverem fazendo durante essa fase. Lembrando que é através desse autoconhecimento que você vai conseguir modificar padrões improdutivos e realmente encarar coisas que talvez na correria do dia a dia, correria, junto com a desculpa que a gente dava, a gente não estava querendo olhar. Né? Então, por exemplo, essa pandemia está fazendo com que casais realmente se encontrem, casais que cada um trabalhava no horário, quase não se encontravam, pais e filhos também possam aprofundar essa relação. Então tem muitas coisas, muitas profundas aí, inclusive quem mora sozinho. Tô vendo pessoas que moram sozinho que estão num outro contato consigo mesmo, porque uma coisa é você morar sozinho e você poder sair a hora que você quiser, outra coisa é você morar sozinho e você ter que ficar em casa. Então, mais uma vez, eu agradeço pela confiança e por vocês estarem aqui comigo disponíveis para se olharem e para aprofundarem o contato com vocês mesmas, com a autoestima de vocês, com o amor próprio, com como vocês têm cuidado de vocês, das suas relações e de tudo à sua volta. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Arruda, eu sou atriz, eu sou formada em 2001 na ECA USP, tenho um grupo de teatro chamado Companhia Provisória Definitivo, sou apaixonada pelos palcos, era porque era um passado, agora eu tenho consciência disso, eu mudei esse padrão, mas eu era extremamente workaholic, eu tenho ascendente em Capricórnio e a minha história com a astrologia veio muito disso, porque em 2010 eu comecei a reparar que coisas aconteciam na minha vida de uma forma muito repentina. E eu, a workaholic, tinha que parar tudo. E como parar tudo? Como enxergar esse meu controle? Como ter que sair de uma peça de teatro? Como deixar de estrear outra peça? Eu estava sempre muito em movimento mesmo. E era muito desafiador para mim. E eu comecei a perceber isso na minha vida, então eu comecei a fazer mapas todos os anos com astrólogos diferentes para me conhecer um pouco melhor e para entender como seria aquele ano. Até que o ápice desse não controle veio em 2014 com a morte do meu pai, que foi repentina. E daí foi a primeira vez que algo de fora aconteceu de repente, porque antes era assim, eu semi-rompi o tendão 5 minutos antes de entrar em cena, fiz a peça toda mancando, morrendo de dor, aí depois não tive que operar, ainda bem, mas foi um processo de recuperação que se prolongou durante um ano, eu fiquei um ano com muita dor fazendo fisioterapia, no mesmo dia, no mesmo dia que eu semi-rompi um tendão, um ano depois, eu quebrei o fêmur em cena também. Imagina esse dia, marcante. E é bem perto da entrada do Sol em Áries, onde eu tenho Marte no meu mapa. E aí, só que sempre que acontecia isso, eu me apegava, a força que eu tinha para me recuperar, para entender aquilo, era sempre, mas eu preciso me recuperar logo porque eu quero voltar a trabalhar, ou porque eu tenho meu sobrinho também, eu me apegava a coisas assim que para me darem força, porque era muito desafiador mesmo quando isso acontecia, e além disso era muita dor física, que é algo que traz muita impotência mesmo. Quando meu pai morreu, não tinha nada para me apegar mais. O teatro não fazia o menor sentido mais para mim. E aquilo foi muito profundo. Eu fazia terapia na época já, e a minha terapeuta ela é astróloga, e ela me emprestou uns livros.
também foi muito importante para mim que mais ou menos 4 meses após o meu pai morrer, eu procurei uma astróloga e essa leitura, ela foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu esperava que eu ia chegar lá e que ela ia falar, você está vivendo por um processo de luto. E eu cheguei lá e ela falou, você precisa ir para fora do país. Você já conquistou tudo que você tinha que conquistar no Brasil. Este ano é o ano que você vai fazer sucesso no exterior. E ela começou a pesquisar no computador dela países que poderiam ter curso de teatro bacana para fazer. E ela ficou nisso e eu fiquei meio sem reação, assim, eu não sabia o que falar, até que uma hora eu falei, olha, meu pai faleceu faz 4 meses. Eu não tenho energia para sair do país, eu não quero sair do país, não vou deixar minha família agora, não tenho condições psicológicas para isso. E aí ela mudou o encaminhamento dela, mas a forma como ela fez a leitura, coisas que depois ela me disse, maneiras que ela me tratou, eu levei tudo isso para terapia e foi quando ela me emprestou esses livros e eu entendi que eu tinha que entender o meu mapa. Porque eu fiz uma pergunta para ela e ela respondeu de um jeito que eu não gostei, sabe? Eu falei, poxa, mas quem tem que saber isso da minha vida sou eu posso estudar. E era final de ano e eu me inscrevi num curso aqui em São Paulo, que é numa escola chamada Gaia, Escola de Astrologia, que eu sou apaixonada, para aprofundar esse conhecimento e entender esses rompantes na minha vida, como eu poderia me preparar, como eu poderia entender melhor isso. E foi quando eu me apaixonei totalmente, eu comecei a praticar com os amigos para aprender. E nessa prática eu descobri um universo muito vasto, muito maravilhoso, onde eu também podia contribuir para o autoconhecimento dos outros. E foi quando eu aprofundei de vez, e isso começou, eu comecei presenteando amigos, aos poucos era uma moeda de troca para fazer um mapa, eu comecei a cobrar aos pouquinhos, até que agora eu já me considero uma profissional mesmo, uma astróloga. E eu sempre agradeço muito a Gaia, porque ela foi um canal também para me recuperar desse luto. Que foi logo depois, né? Eu comecei a estudar lá, uns 6 meses depois da morte do meu pai, então eu ainda estava nesse processo de recuperação e eu poder aprofundar os estudos, me focar em algo foi muito fundamental para mim. Então, hoje eu falo que eu estou mais astróloga do que atriz, porque eu estou investindo mais energia mesmo, está me demandando mais a astrologia, mas eu ainda faço teatro, eu tenho esse grupo, são profissões que eu posso fazer os meus horários, então me traz essa maleabilidade. Vamos falar sobre o nosso curso. Esse curso, ele, como eu disse, ele está sendo ensaiado já há um tempo, agora eu consegui realmente me organizar para compartilhar com vocês. E realmente a intenção é que a gente se olhe, com que a gente entenda como a gente vem nos cuidando, vem nos amando, vem compartilhando o nosso amor, vem recebendo amor de outras pessoas. Eu não pretendo trazer uma fórmula porque eu não tenho e acho que ela não existe. Eu pretendo muito mais instigar vocês a se olharem e a buscarem as próprias respostas ou não também, a criarem mais perguntas, porque a pergunta muitas vezes é muito mais poderosa do que a resposta. Eu peço para, se vocês puderem, separarem um tempo para assistirem os vídeos e para fazerem os exercícios. Então, quem morar com alguém, olha, agora eu vou me dedicar para o meu curso, por favor, se puder não me interrompa, tá? Porque é um momento de autocuidado, então se permita, né? Não serão vídeos muito longos a princípio e é importante que vocês, e tem um espaço, por exemplo, um cantinho da casa de vocês, então de repente um chazinho do lado, que seja gostoso, vamos fazer com que seja um momento de prazer. Vênus retrógrado, né? A gente está aproveitando esse período, a gente vai falar sobre isso, se permita ter prazer, se permita que seja gostoso, tá? Então se prepare para esse momento também, eu peço. Também peço para vocês deixarem sempre um caderninho à mão. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês fazerem anotações. Se preferirem fazer no celular, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante porque depois eu também quero que vocês revisitem essas anotações, eu vou fazer pergunta e tendo anotado fica muito mais ágil e a gente também não esquece. Além de ser um diário, né? Eu acho pode ser legal ter um diário desse curso, desse momento. Vocês podem inclusive continuar isso para todo esse período de pandemia, onde a gente realmente vai sair diferente. Então, olhe para quem você é hoje, para quem você era no começo disso tudo e quando a gente puder começar a sair de casa, essa quarentena
começar a afrouxar, também comece a perceber a sua transformação e se orgulhe disso. É um momento de muita evolução individual e coletiva e é importante que a gente tenha consciência e que a gente aproveite todos os dias para a gente se olhar e para a gente se dedicar para o nosso processo de autoconhecimento, de evolução e para a gente começar a desapegar de padrões improdutivos, tá? Eu peço também para quem ainda não tiver feito seu mapa astral, acesse o site astro.com, coloque seus dados, ele vai gerar o seu mapa, procure lá, ó. Esse aqui é o mapa do exato momento que Vênus começa a ficar retrógrada no céu, que é aqui, né, dia 13 de maio. Eu coloquei horário São Paulo, Brasília, 13h45 da manhã, tá? Quem tiver em outro país, nós temos mulheres aqui de Portugal, da Holanda e dos Estados Unidos. Se você estiver em algum outro lugar que não seja o Brasil, me conte, eu gosto de saber onde vocês estão. A gente também pode falar sobre isso no Telegram. Então esse mapa é referente ao Brasil, onde no início de Vênus retrógrado, o ascendente está em Áries, então é bem potente. A gente tem uma lua em Aquário também hoje. Então eu quero que você faça o seu mapa e procure nele onde está Gêmeos, tá? Onde está Gêmeos? A Vênus começa a retrogradar em 21 graus e 50 de Gêmeos. Procura aqui o finalzinho de Gêmeos no seu mapa. Aí aqui, por exemplo, vocês podem ver que está o número 3, é a casa 3. Vejam em qual casa que está 21 graus e 50 de Gêmeos. É muito comum a gente procurar Vênus no nosso mapa. Não quero que você procure Vênus, eu quero que você procure o símbolo de Gêmeos. Por quê? A Vênus no céu está em Gêmeos, então é essa área, final de Gêmeos, que ela vai percorrer até, ela não vai chegar a mudar de signo, tá bom? Então eu quero que você procure aqui, me conte, se você tiver alguma dificuldade, você me fala, você me envia o print do seu mapa e eu olho para você. É essa área que ela vai pedir para você olhar, mas a gente tem nesse momento, Saturno está retrógrado aqui, Plutão está retrógrado, Júpiter amanhã vai ficar retrógrado, então é realmente um período que vários planetas retrógrados no céu, eles propiciam a gente a rever muitas coisas, a analisar, a refazer, a reescrever. Então, fica ainda mais potente, porque não é só Vênus, são outros planetas que estão aí falando, olha direito para isso, reveja aquele ponto, se reestruture, refaça algo. Eu vou fazer hoje algumas perguntas, então eu já quero que vocês comecem a anotar. Se vocês não tiverem tempo agora para responder, anote pelo menos o que eu pedi e eu peço que até segunda-feira vocês respondam. A gente tem um grupo no Telegram onde a gente vai trocar experiências, tirar dúvidas, nos conhecer melhor. O grupo horário do Brasil, ele vai ser aberto terça de manhã e à noite, né? Porque estamos em outros fusos, para quem também tiver outras ocupações. Se você, alguma terça-feira, quiser mais observar, não tem problema, se respeite, mas é um grupo para a gente trocar, para a gente se colocar, para a gente desabafar, para a gente dizer como foi a nossa experiência e para todas nós podermos crescer juntas. Eu espero muito que a gente saia deste curso melhor do que a gente entrou. É um grupo só de mulheres, eu não não exigi que só mulheres se inscrevessem. Alguns homens se interessaram, mas nenhum deles finalizou a inscrição. Então o universo trouxe para ficar um grupo totalmente feminino, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu quero que vocês respondam e escrevam, por favor, por que vocês decidiram fazer esse curso? Vou fazer duas perguntas aí pra gente acessar, ver como que tá a nossa memória. Se você estiver assistindo esse vídeo à noite, eu quero que vocês pensem no dia de hoje. Se vocês estiverem vendo de manhã, no dia de ontem. O que você fez por você? Agora eu quero que você me responda. O que você fez que você faria diferente? Algo talvez que você se arrependa. Pensando em um dia, e agora eu quero que vocês voltem mais 2 dias. Eu quero que sejam 3 dias. Por favor, coloque data, tá? Se você quiser achar que pode ser legal, coloque uma coluna. Eu gosto assim. O que eu fiz por mim? O que eu fiz que eu faria diferente? Pensando no que você fez por você, eu também já quero que você escreva o que significa para você amor próprio. Se tiver vontade de desenhar, é livre, não tem regra e também não tem limite de itens. Então, por exemplo, eu fiz por mim
2 coisas, eu fiz por mim 20 coisas. Tudo bem, não tem certo e errado, gente. Depois a gente vai falar sobre isso no chat, tá? Mas vai escrevendo. E se lembrar, nossa, lembrei agora, mas era para ter escrito ontem, acrescenta, sem problema nenhum, se lembrou depois. Então, 3 dias, eu quero que vocês respondam o que significa amor próprio, quero que vocês respondam o que significa autocuidado, é a mesma coisa, é diferente de amor próprio. Agora, eu quero que vocês façam outras 2 listas. Uma, com hoje, o que você considera, quais são os seus pontos fortes. Esse exercício costuma ser desafiador, tá? Porque eu peço pontos fortes e fracos. Geralmente, os pontos fracos são mais fáceis da gente acessar. E depois a gente vai conversar sobre isso. Esse é um exercício de coaching, eu também sou formada na SB Coach aqui em São Paulo. É um exercício muito poderoso. E eu peço para vocês escreverem, porque a gente vai fazer esse exercício lá na frente. Então, aí se tiver desafiador os pontos fortes, eu peço para vocês pensarem assim. Se eu perguntasse para minha mãe, o que ela falaria que é um ponto forte meu? Se eu perguntasse para minha melhor amiga, comece a resgatar o que algumas pessoas já te disseram também, que é uma potencialidade sua. Pode ajudar você a desenvolver isso. Tá bom? Eu quero também agora que vocês escrevam para mim uma nota de 0 a 10. Hoje, que nota que você dá para você mesmo em relação à prática de amor próprio? Agora a mesma coisa, de 0 a 10. O quanto você está disposta, está comprometida. Se você não respondeu 10 na questão anterior do amor próprio, a melhorar isso. Né? Se foi perto do 10, a chegar no 10, mas o objetivo não é chegar no 10, o objetivo é evoluir. Então, se você colocou a nota 5, quanto você está disposta a, nesses 2 meses, no final do curso, você colocar a nota 8. De 0 a 10, o quanto você está comprometida. Se você não respondeu 10 para esse comprometimento, o que te impede de responder 10? O que te impediu de não colocar comprometimento máximo nesse curso? Meninas, gratidão pelo tempo disponível. Eu peço então para, no próximo vídeo, vocês já estarem munidas aqui, ó, do caderno, caneta ou celular, do jeito que preferirem, uma água, um lugar gostosinho para vocês se prepararem para esse próximo vídeo. Terça-feira nos falamos pelo chat. Eu desejo para todas nós uma semana de muita luz, de muito amor. Um beijo enorme.